Boa noite, irmãos queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você que está me acompanhando nesses vídeos, você que é da Igreja Batista no Jardim Aeroporto, forte abraço do seu pastor Adilson Parreira, e a você que nos visita, um fraterno e abraço virtual, não é? Nós brasileiros gostamos de abraçar, apertar as mãos, mas no momento é um momento para que nós que essas coisas boas da vida sejam restringidas, né? Infelizmente, mas é por uma boa causa. E a palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão, minha irmã, fala um pouco sobre isso, sobre essas restrições, que embora nós olhamos de uma forma um pouco meio chateados, né? Puxa vida, eu não posso trabalhar, puxa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ah, tá tudo fechado. Ah, você anda pelas estradas, tá tudo vazio. Ah, as fábricas pararam. A chaminé cessou de soltar aquela sua fumaça poluente. Mas tem um porquê de tudo isso. E é sobre isso que eu quero falar. Nós, batistas, crentes, né, evangélicos, nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé, prática e conduta. E que é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, ela é inerrante. E sendo inerrante, a Bíblia ela contém tudo que nós precisamos. É como se fosse um magnífico manual de instruções. Mas, sendo assim, eu quero extrair do texto de Levítico, capítulo 25, uma ordem que o Senhor Deus deu a Moisés, assim que ele entrasse na terra tão prometida, né, por ele. Vamos ler esse texto? Diz assim, Levítico, capítulo 25. Então disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai, diga o seguinte aos israelitas, quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Repetindo, quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas parreiras e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso. Um sábado dedicado ao Senhor. Não semeie as suas lavouras, nem apare as suas parreiras, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas parreiras, que não serão podadas. A terra terá 1 ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, naquela época, naquele contexto, né? A sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Eu quero orar antes de fazer algumas considerações desse texto que eu achei interessante. Senhor Deus, mais uma noite nós estamos na Tua presença, pedindo as Tuas ricas misericórdias sobre nossas vidas. Senhor, abençoe as famílias, aos irmãos, cada vida que está assistindo esse vídeo agora. Que suas vidas sejam repletas pelo Teu grande amor e pela Tua grande misericórdia. Pai de amor, abençoa-nos, nos dê o entendimento, a iluminação necessária para entender, compreender a Tua palavra. São palavras ricas, palavras que produzem vida, e nós queremos ser, sim, ó Deus, saciados, alimentados pela Tua bendita palavra. Por isso, ó Deus, nos permita nos debruçar nestas ricas letras que são a Tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus eu oro, amém. Irmãos, olha que interessante, nós olhamos para o contexto que nós estamos vivendo
e eu estive em São Paulo, e hoje também eu tive que dar uma saída, e eu percebi a rua. Em São Paulo, então, nem se fala. Quando você vê São Paulo parado, você acha que está realmente no apocalipse, né? Está acontecendo alguma coisa, não é possível. E eu estive em São Paulo e eu pude presenciar as ruas assim, bem tranquilas, né? Aquele marasmo que não é típico de São Paulo. Eu andei pelas ruas hoje de Mogi das Cruzes, a cidade a qual eu vivo, e também a rua tranquila, parecia aquele feriado em que todo mundo saiu, né? E eu fiquei meditando nisso. Eu falei, Senhor, embora nós estejamos um pouco amedrontados, receiosos, sem saber ao certo o que vai acontecer, mas a terra a qual o Senhor criou, ela está respirando. O planeta Terra está respirando aliviado. Porque, irmãos, se nós olharmos para o momento que nós estamos vivendo, olha que interessante o que Deus fez. Porque tudo está no controle de Deus. Não adianta eu falar que Deus está alheio ao que está acontecendo, que é uma mentira. Deus, ele é detentor de todas as coisas e todas as coisas estão sob o seu controle. Então Deus sabe sim o que está acontecendo. Esse vírus, né, um vírus que está tirando a vida de muitas pessoas, deixando acamadas muitas outras, deixando órfãos algumas famílias, enfim. Mas esse vírus, Deus de alguma forma ele usou esse vírus para que a Terra tivesse o seu descanso necessário. Irmãos, nós vivemos num contexto, num mundo pós-moderno, industrializado até as tampas, um capitalismo exacerbado, que nós só sabemos produzir, consumir, e nós não descansamos, e nós não damos descanso à terra que tudo nos dá. Porque não adianta falar que, mas aquele produto foi produzido em laboratório, é químico, e veio da terra. Veio da terra. Tá bom? O maior solvente, o melhor solvente, o maior solvente que existe no planeta é a água. Né? Então, não tem como você produzir qualquer outro tipo de material que não tenha esse elemento água como um solvente natural e o mais essencial que existe. Então, todas as indústrias químicas usam água e muita água. Então, assim, irmãos, tudo provém da terra. Tudo provém da terra. Tudo que nós tiramos é o alimento, é a matéria-prima para fazer as coisas. E Deus está nos avisando aqui, olha, tá vendo? Eu precisei usar aí um micro-organismo, aí um vírus microscópico, para que vocês entendessem que a casa chamada Terra, planeta Terra, a qual vocês moram, sem pagar aluguel, precisa descansar um pouco. Mas precisava disso? Veja bem, eu não estou querendo dizer aqui que Deus colocou esse vírus no mundo para que acontecesse isso. Mas Deus, como eu aprendi com o pastor Walter Keller, Deus usa o que tem. Então Deus está usando o que tem. Deus está usando essa pandemia, esse vírus, para que haja um certo descanso na Terra. A Terra está descansando. Eu estive vendo uma matéria esses dias, lá na Itália, acho que foi na Itália, em Veneza, onde tem aquelas ruas com água, né, onde passam aqueles barquinhos, eu não sei o nome exatamente. Mas falaram que até os golfinhos andaram dando uma circulada por lá porque estava cristalina a água. Por quê? Porque não estava havendo uma interrupção do ser humano. Estávamos todos em quarentena, enquanto isso, os canais de Veneza estavam sendo purificados, a água estava cristalina. Vejam só, meus irmãos. Você vai na praia, não tem ninguém na praia. Então você vê a terra respirando, a terra vivendo o seu momento sabático de descanso.
Então nós temos que pensar um pouco nisso. Há necessidade emergencial, de nós começarmos a pensar nisso. Puxa vida, só extraio e não deixo a terra descansar. Eu sei que se você trabalha na agricultura, né, você é um homem da terra, você está entendendo o que eu estou falando. E se você for um homem da terra, um homem sério, você faz o que a Bíblia está mandando. Porque esse é o certo. Você produz, e depois você deixa a terra descansar para que crie seus nutrientes novamente, e aí ela possa ser novamente reutilizada. Porque senão, meus irmãos, você fica tirando, você tira todos os nutrientes da terra, você faz com que ela fique improdutiva. Então o que eu quero dizer para você hoje, olha que interessante que Deus faz todas as coisas acontecerem para que o seu propósito final seja estabelecido. Então eu não estou aqui afirmando, né? Uma coisa eu sei, que Deus usa o que tem. Então se é um vírus, se é qualquer outra coisa, Deus vai usar para o seu propósito. Então não fique tão chateado ou pensando, puxa vida, que droga, né? Reclamando da vida. Eu sei que o momento é crítico para nós que somos autônomos. Eu também, embora seja pastor, eu trabalho, eu tenho uma profissão, eu sou autônomo e eu dependo sim da economia estar indo bem. Mas eu olhando por outro lado, eu estou achando maravilhoso. O planeta Terra, o qual nós vivemos, está tendo seu momento de descanso. É menos poluição, né? É menos bituca de cigarro jogado na rua, porque as pessoas, aquelas que fumam, né, que não deveriam, mas fumam, estão jogando suas bituquinhas no cinzeiro dentro das suas casas, não é? É menos lixo, é menos copinho plástico, é menos garrafinha de água jogada pela janela dos carros. É menos poluente saindo dos escapamentos dos veículos. O planeta Terra está agradecido neste momento, porque, de alguma forma, Deus usou o que tem para que o nosso planeta respirasse um pouco. Olha como que é bíblico, como eu já disse, e olha só, quando nós não acatamos as ordenanças do Senhor Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, quando o povo já estava a ponto de ir para o exílio babilônico, né, já havia desobedecido Deus por diversas vezes, feito terríveis coisas, seus reis, né, tanto os reis de Israel como os reis de Judá. A palavra de Deus já havia sido pregada por Jeremias e outros profetas por diversas vezes, alertando o seu povo por causa de um possível exílio babilônico, né? E aqui no capítulo 36 de 2 Crônicas, a partir do verso 21, depois eu vou ler a partir do verso 20, diz assim: Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem escravizados e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Verso 21. A terra desfrutou seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação. Olha isso. Até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. Olha isso, irmãos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação. O que nós temos feito com o nosso planeta? O que as grandes indústrias têm feito com o planeta Terra? O que o capitalismo, o egoísmo, a ganância tem feito com o planeta Terra?
Eu não sou aqui nenhum naturalista, não estou falando, não é isso. Mas, irmãos, assim como o meu corpo, não é o templo do Espírito Santo de Deus, eu tenho que cuidar muito bem dele, eu creio que a terra também é algo que é criado, e quando Deus fez, ele achou muito bom, não é? Eu creio que tem que haver esse cuidado, e é bíblico. Nós não temos tido esse cuidado. Então que essa reflexão de hoje, ela sirva para que nós entendamos, poxa vida, pastor Adilson, eu não tô, nem me preocupo muito com o planeta Terra, porque eu anseio pela Nova Jerusalém, né? Eu anseio pelos altos céus, viver com o Senhor. Eu também, querido. Eu também. Mas só que Deus nos deu, é um presente. Nós somos administradores, né? Nós somos administradores de tudo que Deus nos dá. Seja a família, seja o planeta no qual você vive, seja a casa que você mora, o trabalho que você frequenta. Você é um administrador. Você é um dispenseiro das coisas do Senhor. Então é importante que você faça jus ao presente que Deus te dá. Isso é muito importante, irmãos, nós sabemos disso. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para que nós sejamos administradores, não é nosso. A sua esposa não é sua. A sua filha, o seu filho não é seu. Não é? Você é um administrador, é um presente que o Deus te deu. A sua esposa é um presente. Seus filhos é um presente. O seu emprego, o seu carro são mimos deliciosos que Deus te dá. Mas é para você administrar. É para você viver ou morrer por eles. Tá bom? Então vamos administrar melhor as coisas que Deus tem nos dado. O planeta Terra é a coisa mais linda que existe. Que lindo planeta, tão pequenininho, mas tão cheio de maravilhas. E o mais interessante, o planetinha tão pequeno que foi achado por Deus para que nós tivéssemos vida, pudéssemos viver aqui. Então é algo muito importante, não é qualquer coisa. Nós temos que aprender a tratar isso. Então, antes de jogar uma bituca de cigarro, que você é crente, eu sei que não vai fazer porque você não fuma. Mas você que não é crente e ainda está passando por esse problema, né, irmão? Por essa dificuldade de largar o vício, largar o cigarrinho, a bebidinha. Então, quando você for jogar sua bituquinha de cigarro na rua, você lembra, puxa vida. Vou lembrar o que o pastor Adilson falou, mas não lembro do que eu falei, não. Lembra do que a Bíblia está falando, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento, né, cheio de defeitos, mas pela misericórdia do Senhor eu tenho falado em nome dele. Mas não ligue para mim, não. Ligue para o Senhor. Veja o que o Senhor tem falado. Pergunta se Jesus faria isso. Pergunta se Deus vai se agradar se você jogar aquela sujeira na rua, ou se é mais agradável você pegar aquele lixo e guardar no seu bolso, quando chegar na sua casa, você depositar no lugar certo. Da mesma forma, aquela garrafinha que você joga pela janela do carro. Começa a pensar nisso, não é? Começa a pensar nisso. Você que é um empresário, dono de empresas, vamos investir mais no que diz respeito ao maquinário que não polui muito, e hoje existe, né? Vamos tratar o esgoto, vamos tratar aqueles resíduos que saem da tua empresa. Isso tudo é um cuidado que Deus não vai te dispensar sem lhe confiar alguma bênção. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você fizer isso, pode ter certeza, Deus vai se agradar. Agora, se você não fizer isso, a probabilidade de você ir para um cativeiro, né, e sofrer muito, é muito grande. Amém? Que o Senhor Jesus ele possa nos abençoar, que esse Deus maravilhoso que se fez homem, Jesus Cristo, ele veio a essa terra, a sua magnitude é sem tamanho, ele poderia ter estado em qualquer outro lugar, mas ele se agradou de descer aqui, neste planetinha, pisar os seus pés abençoados aqui, para dizer para mim e para você, olha, é importante isso aqui para mim. É importante. É importante que nós cuidamos disso.
Me agradou vir aqui. Não é? Então que nós pensamos nisso, tá bom? Que Deus abençoe sua noite. Quando eu olhar para o céu, ou olhar para a sua cidade e você ver aquele marasmo, aquela tranquilidade, glorifica o teu Deus. Falou, Senhor, que bênção, né? Olha, a natureza respirando, né? Então há possibilidade. Eu sou a favor, queridos, de que os grandes homens, os mais poderosos do mundo, estipulassem, nem que fosse um dia mundial de descanso da Terra, onde parasse tudo, só para a Terra respirar. Já pensou que maravilha? Pois então, é um sonho, mas já pensou? Se eles resolvem fazer isso, seria uma bênção. Um dia já faz uma grande diferença. Amém? Deus abençoe sua noite, Deus abençoe seu dia e estaremos juntos mais uma vez. Deus abençoe a todos. Amém.